Olá pessoal, nessa videoaula vamos exibir um exemplo para calcular derivadas parciais em que somos obrigados a fazê-la pela definição de derivadas parciais. O interessante desse exemplo é que vai ser um exemplo que a função é descontínua, mas ela possui todas as duas derivadas parciais. Pelo menos quando eu estou embutido só no 0, 0. E o que é interessante desse exemplo é que as derivadas parciais, embora quando a gente fala computacionalmente, quando a gente vai fazer as contas, é bem parecido com o cálculo de uma variável, mas conceitualmente ela é diferente, ela tem algumas limitações. Por exemplo, no cálculo 1, a gente sabe, tem um resultado em que toda função que é derivável é contínua. Então, derivabilidade implica continuidade. Aqui não. Pode existir as duas derivadas parciais e mesmo assim a função não ser contínua. Então, vamos falar um pouco desse exemplo. Então, nós temos o f de xy igual a essa expressão aqui, xy dividido por x2 mais y2, se xy é diferente de 0, 0, e 0 se xy é igual a 0, 0. A gente viu na aula de continuidades por caminho sobre essa função aqui de cima, e quando a gente tenta calcular o limite quando xy tende a 0, 0, esse limite não existe. A gente pega o caminho, um deles é o t0 e o outro é o x igual a y. E com esse exemplo, então, o limite não existe, então essa função é descontínua em 0, 0. Apesar disso, as duas derivadas parciais no 0, 0, que é o único que a gente vai calcular, a gente vai provar que existe. E dão 0 ambas. Então, só uma outra informação, quando aparece colchetes desse jeito aqui, aonde a função quebra, não tem jeito, tem que calcular na definição. Não tem como escapar mesmo. Não tem teorema, como a função tem algum problema, logo não existe a derivada parcial. Isso não existe, vai ter que calcular, quebrou, tem que calcular a derivada parcial na definição. Caso eu queira calcular só a derivada fora do 0, 0, aqui basta usar a regra do quociente, tanto da del(f) del x quanto da del(f) del y. Dá um pouquinho de conta, mas é rápido calcular. Aqui não, aqui é só na definição mesmo. Então, a gente vai precisar lembrar, a gente só vai calcular no 0, 0. A gente vai precisar lembrar da expressão de derivadas parciais. Então, olha só, del(f) del x no ponto xy é, por definição, o limite quando h tende a 0 de f de x mais hy menos f de xy dividido por h. Note que o y que está aqui está fixo em todas as variáveis, ou seja, tem uma... Quando a gente fala de derivada parcial, a gente fixou uma das variáveis, não está andando em tudo que tem direito. Então, isso é um dos problemas. Por isso, continuidade, a gente olha tudo. E derivadas parciais, a gente só olha o y fixo, né? Então, não tem bastante enfraquecimento aqui. Mas então o y fica parado e, vamos dizer, a primeira variável fica se movimentando com o parâmetro h, no jeito que eu estou escrito aqui. Ou seja, o h pode variar à vontade, mas que eu faço o h tão pequeno quanto se queira. Então, no caso particular, quando a gente quer calcular no 0, 0, bom, aqui eu vou ser um pouco matemático. Eu não escrevo del(f) del x no ponto 0, 0. Por quê? Porque eu não sei, a princípio, se del(f) del x existe ou não. O que eu posso calcular é esse limite aqui. Então, como que a gente faz? Eu não escrevo del(f) del x. Então, a gente só bota limite quando h tende a 0 e substitui x por 0 e y por 0. Se o limite existir, a gente chama de del(f) del x. Se o limite não existir, não chamamos nada e não podemos dar uma notação para uma coisa que talvez não exista. Então, vamos lá. Então, o limite quando h tende a 0, isso aqui vai ser de h 0 menos f de 0, 0, dividido por h. Mas olha essa expressão aqui, ó. Note que f de 0, 0 é 0. Agora, quem é f de h0? Olha, lembrando que no limite o h é diferente de 0. Então, vamos olhar aqui a expressão, olha. Quando a gente faz x por h e y por 0, ó, h vezes 0, 0. Então, a função já é constante igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou sempre escrever esse pedaço aqui, ó. Limite quando h tende a 0, f de h0 é 0, isso aqui é 0, dividido por h. Quem é essa expressão? Essa expressão eu vou escrever mais uma linha, que aqui eu já vi muita gente confundir, mas isso aqui é igual a função constante 0 para todo h diferente de 0. Então, isso aqui é 0.
Acabou, não precisa nem aplicar regra de L'Hopital, nada não, de 0 sobre 0, aí derivando, dá 1, etc. Basta só fazer a continha no h tendendo a 0. E outro ponto importante, olha, professor, então pode aplicar a regra de L'Hopital aqui? Pode. É derivada, é cálculo 1. E do mesmo princípio, quando a gente quer calcular, antes de tudo, eu esqueci de escrever isso aqui, esse aqui é o meu del f, del x, no ponto 0, 0. Então, del f, del y no ponto 0, 0, eu espero que fique bem claro para vocês, porque é x vezes y, substitui o x por 0, já dá 0. Então, isso aqui já dá 0. Então, nós temos que del f, del y no ponto 0, 0 também é igual a 0. Então, basicamente é isso. Ou seja, todas as derivadas parciais existem, as duas derivadas, né, del f, del x, del f, del y, mas a função é descontínua. E é isso que eu queria falar com vocês.